Salmo 37, verso 4. Amém? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os do seu coração. É interessante que quando o nosso coração ele está no compasso do coração de Deus, você acha que Deus tem dificuldade em realizar um desejo seu? E se o seu coração não está no compasso dele, você não está muito ali alinhada com o Senhor, você acha que ele vai realizar ou não um desejo seu? Porque o desejo, ele é algo que é uma expectativa, eu quero possuir uma coisa. Mas Deus também agrada de satisfazer os desejos do nosso coração. Mas para isso a gente precisa estar muito alinhada, porque às vezes tem alguns desejos que se ele satisfizer, ele perde a gente. Se ele satisfizer, a gente não tem maturidade para aquilo. Então olha para sua irmã e fala: minha irmã, deixa Deus te moldar para Ele realizar os desejos do seu coração. Olha para a cara dela e fala assim com ela: agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. E o quê? E o mais Ele fará. Descansa no Senhor. E o quê? E espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Olha para ela e diz aí: confia no Senhor e Ele agirá. Quando a gente começa a agradar do Senhor, agradar não é fazer o que Deus... Não, agradar é você estar andando alinhado, é o seu coração bater no compasso do coração de Deus, é você começar a viver os sonhos de Deus, você está alinhada com Deus. Se você está assim, você acha que Ele não vai satisfazer? Vai satisfazer. Mas a Bíblia também fala de necessidade. Filipenses 4,19, abre a sua Bíblia aí. Ô, gente, tem desejo que se Deus realizar, a gente troca Deus. A gente deixa Deus por causa daquilo. É ou não é? Eu já vi tanto de gente tendo desejo de ir para a faculdade e quando foi não tem mais vida com Deus. Filipenses 4,19, amém? E o meu Deus, segundo o quê? A sua riqueza em glória. Há de quê, gente? Suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. E o meu Deus, segundo o quê? A sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha para sua irmã e fala: minha irmã, não tenha medo não, Deus vai suprir as suas necessidades. Queridas, é muito importante a gente observar a diferença do desejo e da necessidade. Porque Deus tem prazer, fala comigo, prazer, em realizar desejo. Mas Ele tem compromisso em suprir a necessidade. Olha que interessante, há uma diferença. Quando Deus ele realiza os nossos desejos, eu digo que são os mimos que Ele dá para a gente. É mimo. Desejos realizados são mimos de Deus. Agora, necessidades supridas, eu digo que Ele está fazendo cumprir o que a palavra dele diz. Desejo suprido é mimo. Necessidade é cumprimento da palavra. Porque Ele falou que eu vou suprir todas. Todas são todas. Física, espiritual, emocional, o que for. Ele supre aquilo que é necessário. E você sabia que um desejo, ele pode se tornar uma necessidade? Sabia disso? Pode.
Exemplo. Quando um desejo passa a se tornar uma necessidade por nossa causa, nós. Fala assim com a sua irmã, você arrumou um problema. Gente, quando a gente fica desesperada, obstinada para conquistar algo, você já viu alguém assim? Você fica ali, é um desejo, mas você fica obstinado, minha filha. É aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. A gente às vezes passa a nossa condição, você coloca aquilo como condicional para você ser feliz às vezes. Você coloca às vezes aquilo como condição para você ser uma pessoa satisfeita. Uma pessoa alegre. Alguém já experimentou alguma coisa assim? Quando eu tiver isso, agora, o desejo de ter um carro. Carro é desejo ou necessidade? Você vive sem carro? Vive. E vive muito, porque eu já vivi muito. Tem coisas que são desejos, tem coisas que são necessidades. Tem hora que a gente coloca Deus na parede para realizar um desejo. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, você está muito mimada. Desejo é mimo, gente. E a gente põe Deus na parede. Deus, o senhor não vai fazer, não? Fala assim, você sabe com quem você está falando? Não, minha irmã, você tem juízo, não. Gente, às vezes a gente fica de mal com Deus porque Ele não realizou um desejo nosso. Alguém já viveu isso ou não? Já, né, gente, né? É algo tão interessante. Casamento é desejo ou necessidade? Para muitos virou necessidade, né? Casamento é desejo, gente. Quem não casou ainda? Por enquanto. Mas você está viva aí? Então, casamento é o quê? Desejo. Ter filho é desejo ou necessidade? Quem não tem filhos? Está vivo? Está morrendo? Você pode ter ou pode não ter. A gente precisa entender que tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que não são. Tomar água é o quê? Desejo ou necessidade? Se você deixar de tomar água, você morre. Comer. Tomar banho. Olha para sua irmã e fala, necessidade, minha irmã. Misericórdia. Toma banho, gente. E eu quero trabalhar esses dois pontos. Eu falei de casamentos. Quantas casadas eu tenho aqui? Eu vou falar de novo, vocês gritam glória a Deus, aleluia. Porque quando vocês eram solteiras, vocês ficavam igual a solteira. Eu quero casar. Aí você casou, fica com essa cara. Quantas casadas a gente tem aqui? Aê, é isso aí. Quantas solteiras que desejam casar a gente tem aqui? Então é assunto que interessa para todo mundo. Então nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre essa questão de filho. Por quê? Porque se a gente tiver essa questão de família, essa questão resolvida na nossa vida, a gente ou não vai ter dificuldade em algumas áreas, ou a gente vai ter menos dificuldade em algumas áreas. Quando a gente tem a nossa estrutura mais resolvida, a gente elimina muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas na nossa vida. Agora, quando um desejo se torna necessidade, porque Deus faz, Deus estabelece assim, você só tem problema quando você não cumpre aquilo que você tem que cumprir. Olha para sua irmã e fala, e aí, minha irmã? Seu desejo virou necessidade porque você quis ou porque foi Deus quem quis? Pode perguntar. Nós vamos entender. Como é que é assim, pastor? Desejo virar necessidade? Nunca ouvi isso. Gente, a gente ora e pede muitas coisas para Deus, não é? Se Deus respondesse todas as nossas orações, a gente estava frito. Porque tem umas orações que eu falo, ainda bem que não respondeu. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Lembra daquele primeiro namoradinho que você teve? Você falou, eu quero casar com ele, ele é o homem da minha vida. Se você casasse com aquela coisa, ia ser um problema na sua história. Aquele emprego que você chorou, eu queria, era aquele lugar. E Deus fez muito mais na sua vida. Tantas experiências que a gente vai passando, são desejos que a gente vai tendo, e a gente vai orando, mas tem alguns que Deus, Ele tem aqui, Ele vem lá, realiza, mas
esse desejo ele pode se tornar uma necessidade. Ou seja, o desejo ele se torna necessidade quando o desejo precisa permanecer. Quando o desejo realizado, ele necessita permanecer realizado. Olha para a sua irmã e fala: minha irmã, tem desejo que precisa permanecer. Fala, tem mimo de Deus que você vai ter que cuidar direitinho, viu? Quantos visitantes nós temos aqui? Quem está vindo pela primeira vez? Uau, fica de pé. A gente gosta, eu esqueci de falar isso no início. Como é que a gente recebe? Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas. Não assenta não, a gente quer te dar um abraço, anotar seu nome, seu telefone, porque você é resposta de oração. Quem trouxe? Como que você veio? Cada um, como que você fala o nome e como que você ficou sabendo do culto? Entendi. Que bom! Seja muito bem-vinda. Marcelinha vai te dar um abraço aí. Como é que você ficou sabendo? A Dani? Qual? Dani? Ah, como você chama? Natália? Seja bem-vinda, querida. Você vai ganhar um abraço aí também. Como é que vocês ficaram sabendo? A Lulu? Ah, ela falou de você semana passada. Falou que vocês iriam vir, mas ela teve um curso e ela não pôde vir. Eu falei, nós vamos orar que elas vão semana que vem. Sejam muito bem-vindas. Como que vocês se chamam? Vocês são irmãs? Vocês estão até parecendo, gente. Como é que a senhora ficou sabendo do culto? Edna. Está aqui? Mora no Espírito Santo? A senhora mora no Espírito Santo? Gracinha, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Uma honra para a gente. Gente, hoje o lance solidário vai ser pastel. Pastel frito, adoro. Vai fritar na hora, gente. Ô, gente, a gente tem que ser que nem pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. Mas o daqui não vai ser de rodoviária, não. Aqui vai ser pouco óleo e muita carne, né? Vai ter de queijo, acho que de frango e de carne. Delícia. Vamos voltar, então, sobre o desejo se transformar na necessidade. O que é isso? É quando um desejo que você tem, ele tem que quê? Permanecer. Fala comigo, permanecer. Gente, às vezes não é conquistar algo que é difícil. Às vezes é manter-se algo conquistado que é mais difícil. Tem coisas que a gente vai, e aí você vai empolgando, você consegue, mas na hora de permanecer, emagrecer. Jeová é o teu cavaleiro. Gente, você vai emagrecendo. Aí você vai empolgando, elimina 1 quilo, elimina 2, você vai. Aí você chega e manter, que dá vontade de você comer o universo. E aí você tem que vigiar. É fácil ou não é, gente? Por isso que dá muito efeito sanfona, né? Aquela coisa. O manter, eu creio que é o nosso grande desafio. Né? A gente tem desejos, mas e manter? É o mais complexo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já parou para pensar que além de Deus suprir, eu quero que você pense, as suas necessidades, Ele pode realizar os desejos do seu coração? Já parou para pensar? Gente, e esses desejos, se são desejos, são coisas que a gente gostaria, correto? E Ele vai realizar esses mimos, mas é para você continuar vivendo esse mimo dia a dia. Até que, fala com a sua irmã, até que, minha irmã? Mas fala com ela, a responsabilidade do mimo é sua, viu? Vamos pegar 2 pontos que eu queria trabalhar, que é o que a gente tem visto mais onde eu tenho ido ministrar, nos gabinetes, atendendo as mulheres. Deus realiza o seu desejo de casar. Fala, casamento. Gente, todo casamento, o casamento ele é o quê? Um desejo. Mas ele realizou.
Então tem muitas coisas no casamento que são necessárias. Então você vai ter que realizar o quê? Vão ter muitas necessidades. Foi um desejo que se transformou em quê? Um desejo seu, porque você ia morrer sem casar. Podia, você não ia morrer, aliás, se você não casasse. Mas ele realiza. E aí, esse casamento, ele tem necessidades. Essa família, ela tem necessidade. E a gente tem que ter ciência disso, porque tem coisa que Deus vai cobrar da gente. A gente às vezes vai pedindo, vai desejando, Ele te dá um mimo. Seu casamento é um mimo de Deus, viu, querida? Só uma irmã que entendeu, coitada. Seu casamento é um mimo de Deus. Se você transformou o mimo em algo não agradável, busca do Senhor restaurar. Porque Ele realizou um desejo do seu coração. Não era uma necessidade. Você poderia ter vivido sem. Mas você escolheu. Fala com a sua irmã, chupa essa manga agora. Mas chama o Espírito Santo para chupar com você, né, gente? Não faz mal, né? O Senhor, Ele sempre, quando Ele entra... Uma das necessidades é o quê? Atrair o quê? A presença de Deus para onde? Para o casamento. É um desejo que tem uma necessidade. Deus tem que estar ali presente. Porque casamento tem tudo para dar errado. Mas por ser de Deus tem tudo para dar certo. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, com bagagens diferentes, com pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, que vão morar no mesmo lugar. Uma situação. Então, aí eu falo para quem vai se casar e para gente que já casou, para a gente pensar. É necessário, a necessidade, a responsabilidade é sua de atrair a presença do Senhor. Ah, é do meu marido? Não, é de você que está aqui mesmo, querida. Sabe por quê? Se você tiver uma vida com Deus, seu marido vai olhar para você e ele vai ver Deus na sua vida e ele vai ser transformado pela sua vida. Entende? Você está tendo o privilégio de atrair. Com o seu amor, com o seu carinho, fazendo aquilo que você tem que fazer. Um casamento é necessário ter o quê? Cônjuges. Cada um com a sua função. Fala assim com a sua irmã. Cada um com a sua função. Fala assim, não cuida da vida do outro não, irmã. Sua vida já não é fácil. Senão a gente vai dar gato de novo, né, gente? Que a gente quer cuidar como é que o outro tem que fazer. Mas você não faz aquilo que você tem que fazer. Aquilo que é necessário você fazer, você não faz. Mas você critica o que ele não faz. E o marido, o Senhor, Ele chamou para ser o quê? O profeta, o sacerdote, aquele provedor, mas Ele tem algumas coisas para a mulher, e é isso que eu quero trabalhar. Auxiliadora idônea. Olha que coisa linda. Far-lhe-ei uma esposa que vai te auxiliar, uma mulher idônea. Será que nós somos idôneas? Será que as pessoas olham para a gente e nos veem idônea? Você que está solteira, você é uma pessoa idônea? Porque senão você tem até o casamento para você melhorar. Porque Deus não vai te dar um homem de Deus se você não for idônea. Ele não vai ser injusto com o pobre coitado do moço. Então você tem que estar no mesmo nível. Ele vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida do moço também. Não, gostei desse negócio. Gostei que você pagou essa luz aqui na minha cara. Outra coisa, o significado daquela mulher ajudadora, ela é o quê? Moralmente correta. Fala assim com a sua irmã, moralmente correta. Será que nós somos? Será que a gente tem essa necessidade? É necessário que você seja uma mulher moralmente correta. Posso ouvir um glória a Deus? A mulher é influenciadora. O Senhor nos chama, Deus deu uma autoridade para o homem, mas a gente tem um poder, Deus deu o poder de autoridade para o homem, mas a gente tem um poder de influenciar muito grande. A mulher, ou ela leva o homem para cima, ou ela destrói o homem. É ou não é? Ah, não? Tira essa luz da minha cara. Fica ruim para vocês? Não? Então tá. Queridas, a palavra do Senhor fala que nós somos ajudadoras.
Quem é o ajudador? Espírito Santo. Nós temos essa função de ser aquela ajudadora, aquela intercessora. É necessário, isso é necessidade sua. Será que a gente... Lembra que era um desejo seu, tá? Agora a necessidade é sua responsabilidade minha de realizar. Aquela que está disponível para renunciar. Casamento é renúncia, gente. Não é a mesma vida não, mudou. É aquela que entende que ou ela vai ser feliz ou ela vai ter razão. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem mulher inteligente aqui? Você prefere ter razão ou ser feliz? Não estou falando seu sentimento, não. O que é mais inteligente? Então fala para sua irmã, então você vai ter que renunciar, meu bem. É necessário que você morra para que a felicidade aconteça. É necessário. Autorresponsabilidade, vão trazer para a gente, porque se cada um fizesse aquilo que deveria fazer, as coisas seriam diferentes. Às vezes a gente deposita a responsabilidade no outro, né? Está todo mundo esperando que o Bolsonaro mude o Brasil. Olha para sua irmã e fala, é você que tem que mudar o Brasil. Porque se a gente começar a mudar a nossa vida individual, naturalmente tudo vai mudando. Você acha que um homem vai mudar? Olha para sua irmã e fala, Deus está contando com você. Somos nós, gente. Somos nós. A igreja, se levantar em oração, permanecer, buscar, sermos pessoas não corruptas. E corrupção, eu falo de coisas pequenas. Tantas coisas que a gente faz errado. Mas a gente estabelece, né? Às vezes um pecadinho, um pecadão. Gente, é necessário, fala com a sua irmã assim, é necessário que na sua casa haja felicidade. Fala, e você tem a oportunidade de fazer o seu lar ser feliz. Então morre, minha irmã. Fala com ela, morre de malícia. Deixa ele ter razão, fica com a felicidade. Senão, às vezes, você vai até ter razão, mas você vai ter um homem com um bico desse tamanho. Uma olhada. Deixa, tem hora que não gasta, não. Vai que Deus trabalha. Deus é o seu defensor. Ele age direitinho. Fala com ela assim, confia em Deus, minha filha, confia em Deus. Confia em Deus que Ele sabe a medida certa. Muitas vezes, querida, a gente não está disposta a manter o padrão do casamento. Fala assim, casamento é projeto de Deus. E isso é muito sério, por quê? Porque as pessoas, elas olham para nós, elas olham para você, elas olham para mim e buscam o quê? Ver em nós uma família equilibrada, uma família estruturada, uma família restaurada. Deixa eu te falar, as pessoas não estão olhando para a gente buscando uma família perfeita, não, gente. Porque aquele que é perfeito demais faz, não, está mentindo. Não tem condição. Aquele protótipo de todo mundo, não existe. Eu me lembro, era interessante, quando tinha o programa da família na Rede Super, e era pastor Ciro, pastor Yara. Todo mundo muito certinho, gente. Falava, perfeição demais. Não dá, gente. Ninguém está olhando para você querendo perfeição, não. As pessoas estão querendo ver você passando por dificuldade, mas vendo Deus na sua vida. Vendo Deus restaurar a sua história. Vendo Deus restaurar os seus relacionamentos. Isso é ser humano. É você ter lutas, dificuldades, mas você deixar Deus se tornar presente naquela necessidade. Então fala assim, é necessário que as pessoas vejam Deus no meu casamento. Querida, confia no Senhor, deixa Ele transformar a sua história. Deixa Ele entrar nessa causa e transformar, Ele vai fazer. E você vai testemunhar aquilo que o Senhor fez. Você vai testemunhar. Testemunhar, porque família é projeto de Deus. Querida, o desejo, casamento, ele tem como uma necessidade refletir Cristo. Tinha parado para pensar? Você já parou para pensar que é o encontro da noiva com quem? Com o noivo.
O Senhor conosco. E ele fez o quê? O casamento para ser essa representação. Mas hoje em dia os casamentos estão como? O número de casais cristãos se separando está o mesmo número de pessoas que não conhecem a Deus se separando. Aí as pessoas estão olhando para os casamentos, estão achando que Deus não é mais Deus. Está achando que Deus não transforma mais casamento. Está achando que Deus não muda mais pessoas. Deus deve estar mais fraco. Porque as pessoas, elas não conhecem aquilo que elas não veem, mas você, ela vê. E ela quer ver Deus na sua vida. E às vezes elas não têm conseguido ver. E às vezes nós estamos dando um mau testemunho. Isso é muito sério. Porque você tinha um desejo, Deus realizou o seu desejo, e você não está cumprindo com aquilo que você tem que cumprir. Olha para sua irmã e fala, e aí, minha irmã, como é que nós vamos fazer? Deus vai te cobrar, Deus vai me cobrar, gente. Você acha que Deus vai dando tudo para a gente, vai ser assim, livre, leve, solto. Tudo que Ele te dá, Ele quer que você devolva de maneira melhor, porque Ele te ensina a usar tudo que Ele dá. Olha para a sua Bíblia e fala, eu preciso ler a Bíblia. Se você não ler, você não vai saber como lidar com as situações. Lendo, você vai saber na hora que tiver uma dificuldade. Leia que vai ter resposta para tudo. Casamento é projeto de Deus? É ou não? Quem acha que é? Projeto de Deus dá certo? Fala assim, então é minha responsabilidade. É. As pessoas não podem olhar para um projeto de Deus e falar, está errado. Porque Deus não erra. Então quem erra? A gente. Quando a gente está muito vivo. Fala assim, eu preciso conhecer mais do Senhor. Gente, tem muita mulher que está querendo casar para se completar. Sabe aquela metade da laranja? Ai, eu vou me completar. Deixa eu falar, ninguém completa ninguém, não. Quem completa a gente é Deus. A Bíblia em Gênesis fala que Ele fez a mulher para corresponder. Corresponder é diferente de completar. Corresponder fala de relacionar. Completar, só o Senhor Jesus que pode te completar. Só Ele que pode te deixar inteira. Então não é metade da laranja que junta com a outra. Não, dá tudo errado. Tem que ser dois inteiros que se unem. Para quê? Se o quê? Corresponderem. Então aquela que está casada, ou se você já casou, porque você queria se completar, casando, isso não é casamento. Isso não é casar não, viu? Já tem pessoa que casa para não ficar sozinho, para titia. Não quero ficar para titia, está cansada de chegar agora no Natal e a família reúne. E aí eles perguntam, e aí? Tem homem na sua igreja não? Está solteira ainda? Já viveram isso? Isso é um assunto ruim. Aí você não quer mais viver isso. E aí vai entrando às vezes numa barca furada. Pelo desespero. Vai entrando na barca furada, deixa eu te falar. Aí eu vou falar pra gente que é mulher. Tem muita mulher que está desesperada. Ou às vezes você foi a desesperada que casou errado. Encalhado não é quem casa não, gente. Encalhado é aquela que casa mal. E vai ter que ficar com ele até morrer. Porque até que a morte o separe. Isso está encalhado. É. Então você que é solteira, abre seu olho e presta atenção. Por quê? Se até a morte que o separe, e aí? Ah, não. Compatibilidade de gênero. Um vai morrer, né? E aí? E às vezes a gente não entende por que a gente está morto espiritualmente, emocionalmente. Porque Deus realizou um desejo, mas a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, que é permanecer com esse desejo. É necessário que permaneça. Já tem gente que casa para fazer sexo. Ninguém aqui, né? Ninguém pensou nisso quando foi casar. Deixa eu te falar, não casa por isso não, querida. Coisa que você menos faz é sexo. Não quero destruir o seu castelo de areia, mas é a coisa que você menos faz. Por quê, pastor? Não, é porque
Deixa eu contar. A gente não faz sexo todo dia, assim, só se você é top da galáxia. Eu estou com 17 anos de casado. Na lua de mel até que rola. Mas depois vai ver. Todo dia. Você bomba nas paradas de sucesso, filho. Então, você não faz todo dia. Mas vai que você faz. Quantas horas tem um dia? Hã? Quanto tempo você gasta namorando? Vai que é de 1 hora. Não, mas é meu. Que não é. Mas vamos lá, né? 1 hora namorando. Sobrou quantas horas? 23. Não case por causa de sexo. Vai ser uma grande frustração. Isso não é casamento. Não é casar. Esse não é o motivo de Deus. Você já está entrando errado. Não case para se completar. Está errado. Não casa porque está ficando para titia. Está errado. Isso é a motivação errada, gente. Fala assim, eu preciso ter a motivação certa. Tem uma pesquisa que mostrou que a separação, ela pode ser considerada como morte para um dos cônjuges, sabia? Então, quando um casal se separa, às vezes essa separação, essa ruptura, pode ser considerada como um falecimento para um deles. Por isso que você já viu aquela coisa, às vezes, o ódio que fica em um. Aquela mulher querendo tudo, ou aquele homem. É por causa desse sentimento. Que é considerado como se fosse morte do outro. Foi também feita uma pesquisa, e para os filhos pode considerar também, como a dor que um filho sente, pode se considerar como a dor de perder um pai ou uma mãe. Quem sabia disso? Por isso que casamento não é brincadeira. Você está brincando nem com você, nem com a pessoa, e nem com seus filhos. Casamento é coisa de adulto. Mas a gente tem visto isso, gente? Vamos ser sinceros entre nós, vamos falar da gente. A gente está vendo isso? Infelizmente não. Porque ninguém está disposto a morrer. Está todo mundo querendo ter razão. É engraçado, eu nunca recebi no gabinete um casal onde um veio falar, pastora, eu casei com ele. E eu quero te falar, esse homem é um homem de Deus, maravilhoso. Atrapalha meu falar não, deixa eu falar de você. Você é muito lindo, de caráter. Mas vim, o homem não vale nada, não presta. Foi o seu desejo. Deus realizou um desejo seu. Fala assim, a responsabilidade é minha. É sua mesmo. Quem orou muito para casar aí? Deixa eu ver. Ah, vocês não oraram não, para casar muito não. Tudo casaram sem orar. Aí então já está tudo errado mesmo. Quem orou para casar, gente? Agora vai aumentando. Querido, vamos falar agora um pouquinho, que vocês vão entender bem, sobre desejo de ter filho. A gente falou que ter filho é o quê? Desejo ou necessidade? Quando o Senhor ele te dá um filho, Ele quer que você cuide desse filho da melhor maneira possível. Quem tem filho aí? Deus quer que você cuide ali com zelo. Vai ter que ter muita renúncia da sua parte. Pelo filho. Criança dando tchau, bonitinho, né? Dando beijo. Mas o que eu escuto? Nossa, mas esse menino. Não, mas não posso fazer mais nada. Minha vida mudou muito. Fala, querida, é seu desejo. Nós fizemos até campanha de oração para isso. Mas eu não durmo à noite. Esse menino chora demais. Não, mas está enfiando os dedos na tomada. Aí o menino está agitado, está achando ruim. Aí o menino fica doente, prostra. Mas o menino não mexe. É difícil. Fala assim, minha irmã, Deus está realizando o seu desejo. O que você está fazendo com isso? Pai e mãe têm obrigações que são necessidades de pai e mãe.
Gente, a gente não pode delegar a função que é nossa. E, infelizmente, o que a gente mais tem visto são pais e mães delegando as suas responsabilidades. São um desejo deles e eles estão transferindo as responsabilidades para uma igreja que fica no máximo 2 horas com o seu filho, numa semana que tem 24 horas num dia. E eu vou te falar, a gente tem muita criança mal educada, viu? Desrespeitosa. Tem, dentro da igreja. Como adulto também mal educado. Querida, será que a gente já parou para pensar que às vezes a gente delega para a escola? E a escola que está formando seu filho? Porque eu falei na semana retrasada que nós somos a média de quem? Das 5 pessoas que a gente mais convive. Quanto tempo seu filho convive com você? Ele é a média das 5 pessoas, seja bom ou seja ruim. Isso é científico. Não é um achismo, não. Uma pesquisa científica. Você não pode delegar a responsabilidade sua para babá. É você que tem que educar. Nem a sua mãe é obrigada a criar seu filho. A avó é para ser avó. Mãe é para educar. A avó é para atrapalhar. Adoro isso, gente. Chegava na minha avó, deixava comer antes do almoço, comia feijão. Eu gostava de comer feijão. Ela fazia assim na banha, lá em São João del Rei. Aí sabe aquele cheirinho da banha? Aí eu falava assim, aí ela pegava, eu falava, me dá a tampa da panela. Ela me dava a tampa da panela, colocava o feijãozinho lá e eu sentava no cantinho e ficava assim, comendo. Outro dia eu fiz isso. Minha avó está com 88 anos, vai fazer 89. Aí eu estava na casa da minha mãe e falei, vó, me dá na tampa da panela. Aí eu agachei do lado dela e fiquei igual menino. Nossa, antes de passar o tempero ainda. Vó é para ser vó. Vó não é para educar. Vó não é para criar o filho. Se você não tem tempo, não engravide. Porque se for para você engravidar, para sua mãe cuidar, isso não é ser mãe. O desejo é seu. Então a necessidade é sua de cuidar. Tem gente que quer ter filho para ter aquela barriga linda, que é a única barriga que a mulher gosta, né? De resto a gente não quer. Só que ser mãe não é ter uma barriga não, filho. Isso é a coisa mais tranquila que tem. É ter a barriga. Fala assim com a sua irmã, ser mãe é renunciar. É você que tem que conhecer seu filho. É você que tem que olhar no olho dele e saber o que ele está querendo dizer. Você que é mãe. E eu estou falando, consequentemente, o pai, né, gente? Você que tem que enxergar a alma do seu filho. Você tem que saber, ele olhou para você, a comunicação tem que ser assim, ó, lá em casa. Se eu não estiver bem, eu nem apareço perto da minha mãe, porque só dela olhar, ela já viu. Aí, eu e minha irmã, a gente vai conversando com a outra, e não vou lá não. Não, a mamãe ligou cobrando, falando que tem que ir lá. Falei, não, mas não estou muito boa não. Então, aí a gente chega lá, no elevador, a gente vai apertando as bochechas, porque se chegar meio vacaiada, ela, está acontecendo com você? Está com a cara de chouriço mofado? Só de olhar no olho, ela já sabe. Mãe tem que enxergar a alma do outro. Pensa aí na sua mãe, será que ela enxergou a sua alma? Se ela enxergou, foi bom? Se ela não enxergou, foi bom, gente? Quando ela não te viu, foi bom? Vamos pensar daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente pode reproduzir. E deixa eu te falar, pastor, eu não recebi isso. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Esse final de semana, eu participei de um curso de inteligência emocional com... Esqueci o nome do homem. Obrigada. Vocês participaram? Não? Ah, então tá. Eu participei, não sei o nome do homem. Paulo Vieira. Foi... Gente, loucura, loucura, loucura.
Começou sexta, foi de 9 horas da manhã a 1 hora da manhã, direto, a 1 da madrugada. No sábado foi das 9 da manhã às 2 da madruga, e no domingo foi das 9 da manhã às 4 da madruga. Você sabe o que eu fiz? Porque esse homem me desafiou. Eu falei, um cara que vai me fazer ficar acordada às 4 horas da manhã, deve ser bom. Eu fui, falei, eu vou fazer esse trem. Nossa, é muito bom. E uma das coisas que cientificamente são comprovadas é que nós podemos reprogramar a nossa mente. E aquilo que você não teve, você pode dar. Porque se nós tivermos consciência do que é, nós podemos escrever uma nova história. Glória a Deus! Isso é libertador. Porque a gente não tem que ser escravo daquilo que a gente foi construído. Como nós podemos mudar completamente a nossa vida. E inteligência emocional é uma coisa tão violenta, que eu fiquei muito impactada. Foram 3 dias, mais de 70 horas, uma carga horária. Eu tive que tomar um Tandrilax, que meu nervo aqui, filho. Mas eu falei, eu não redo daqui de jeito nenhum. Em 3 dias, as pessoas que chegaram não eram as mesmas que saíram. Aqui não é autoajuda não, viu? Não é hipnose, tem nada disso. Tinha 33% de cristão, 65% de não cristão. Teve gente do Japão que veio. Vários países. E o resto não era nada. No final, que eu fiquei muito impactada, ele fala muito de viver uma vida extraordinária. Uma vida além da mediocridade, do médio. Mas ele é cristão. Mas uma coisa, para que você quer viver isso? Fala assim com o seu irmão, você tem que ajudar o outro. Se for só para você, está errado. E o que eu fiquei muito impactada, que realmente isso eu achei maravilhoso, foi que no último dia, né, era 4 horas da manhã, a gente estava lá e ele falou, a gente tinha feito várias ferramentas, usado várias coisas, e aí ele mandou todo mundo assentar no chão, e já estava no final. E aí estava todo mundo assim, né, aceleradaço. E renovado, com uma mente completamente... Imagina, você descobre sua liberdade, sua carta de alforria. Você descobre que você pode ser uma nova pessoa. Você descobre que aquilo que te construíram você pode mudar o que está errado. Você descobre que você não precisa de viver aqueles traumas, aqueles medos, aquelas coisas. O nosso cérebro é maravilhoso. Põe a mão no seu cérebro e fala, oh meu Deus, é maravilhoso. Gente, é bonito demais esse negócio do cérebro. A gente teve uma aula de física quântica lá, bonito, menino. Até a fé dá para provar isso. Na verdade, hoje, comprovado cientificamente, é o que a Bíblia diz. É lindo. E no final, eu quero dizer para vocês o seguinte. Ele falou, quem é que vai sair daqui com uma vida transformada? Porque não adianta. As conexões neurais, elas acontecem, os neurônios, eles vão liberando. Liberou. Você teve medo? Liberou. Teve mais medo? Se você vai vivendo aquilo, ele vai o quê? Acostumando a receber aquela sinapse. Mas aí você começa a pensar diferente. E aí você começa. Aí aquilo que estava assim, ele começa a distanciar um pouquinho. E nasce neurônios todos os dias no nosso cérebro. E aí aquilo vai enfraquecendo e eu vou começando o quê? A ter uma nova inteligência emocional. Eu vou me distanciando e aí eu continuo o quê? Lendo um livro, procurando, vendo vídeo, crescendo, igual você vai lendo a palavra. Taranã. Aí o quê? Você vai enfraquecendo daquela dificuldade. Como tem neurônio novo chegando, o que acontece? Você começa o quê? Não mais ficar conectada com os velhos neurônios. Mas para isso tem que ter o quê? Perseverança. Por isso que eu falo, leia a Bíblia todo dia. Estude todo dia. Cérebro é assim. E no final, como foi muito conteúdo e a gente foi aprendendo, você vai tendo consciência, você vai entendendo, é maravilhoso. Ele mandou todo mundo assentar e falou assim, quem quer viver uma nova vida? Aí todo mundo, né? Tinha 3.500 pessoas. Aí todo mundo... Aí ele falou, quem então sai daqui que decide parar de beber? Fica de pé. De repente,
povo foi levantando. E aí quem estava sentado aplaudia e gritava, né? E aí eles levantavam e eles começavam a se aplaudir. E ele falava, a escolha é sua. Você quer continuar tendo a sua vida do jeito que você é? Porque aí ele também mostra a questão da saúde, bebida alcoólica, questão de cérebro, tudo científico. Mas a gente pode escolher. E como a gente tinha o que? Reprogramado, por isso que eu falo que a gente pode dar aquilo que a gente não recebeu, se a gente reprogramar, aquelas pessoas começaram o quê? A levantar. Depois ele falou, quem vai parar de fumar, fica de pé. Não, aí, porque a gente registra o quê? Com olhar, audição e sentimento. Eles o quê? Eles ficavam de pé. Então eles viam as pessoas o quê? Eles ouviam a gente gritando. E aí ele falou assim, vocês vão pôr a mão para trás e vocês vão dar um ósculo santo nessa. 10 pessoas. Você só vai chegar e dar um beijo na bochecha dessa pessoa. Então ele teve, o cérebro recebeu as 3 coisas que são as que nós precisamos receber para o quê? Para registrar. Aí levantaram, parar de beber. Levantou a galera. Aí depois ele falou assim, quem decide largar as drogas? Foi levantando. Foi levantando. Era novo levantando. Era senhor levantando. Não, nessa hora a gente começou a chorar. Ele falou que foi o curso que ele deu em Minas Gerais, foi o lugar onde teve maior índice de pessoas capacitadas em estudos. A nossa turma foi a 198. Foi o maior índice de pessoas que tem 2º grau, 3º grau, maior... O povo levantando. Droga, levantando, levantando. E aí a gente aplaudia e chorava. Sabe o que eu achei lindo? Ninguém ficou com vergonha de levantar. Porque eles entenderam, o cérebro dele entendeu que aquilo era o que tinha que fazer. E aí só para completar ele virou e falou, quem está traindo a sua esposa, o seu marido, quem quer mudar de vida fica de pé. E o povo levantou. Fala assim para sua irmã, você pode viver uma vida diferente, minha irmã. Leia a Bíblia todos os dias. Busque conhecimento. Nós podemos viver coisas novas. E foi lindo. Ver aquelas pessoas que estavam, eles aplaudiam a eles porque eles tomaram uma decisão. Não tinha exposição, ninguém estava exposto. Ninguém estava exposto. Porque tinha inteligência emocional. Não viver essas mentiras que às vezes a gente vive. E mudar a nossa história. Olha para sua irmã e fala, me dá um sorriso que tudo pode mudar, minha irmã. Querida, eu estou falando de filho, é você que é responsável pela saúde física do seu filho. Hoje nós temos campanha contra a obesidade infantil, gente. Hoje as doenças de adulto estão chegando nas crianças. Eu fiz semana passada uma entrevista, depressão de crianças de 2 a 18 anos. E é interessante que quando essas crianças elas vão para a terapia, papai e mamãe é chamado ou não? Claro, porque a criança é o reflexo dos pais. Pai está com problema no casamento, criança fica agitada, fica agressiva. Não tem como. Ela está vendo o dia a dia e ela vai reproduzir aquilo que ela vê. A responsabilidade é sua de manter esse desejo que foi ter filhos saudável. Fala assim, é minha responsabilidade. É um desejo seu. É necessário que você cuide bem desse desejo. Cuidar não é idolatrar. É você a responsável pela saúde emocional do seu filho. Não é o outro que é. Se ele tiver uma boa saúde emocional de casa, ele pode até sofrer um bullying lá, mas se ele souber a identidade dele, ele vai conseguir, tranquilinho, resolver aquilo ali. Mas se ele não tem uma identidade formada, tudo que fizerem, abala.
É você que tem que ser a primeira a ensinar sobre sexo para o seu filho. Ai, não posso falar, você não vai falar, a internet vai falar. E vai falar tudo errado. Os colegas dele vão falar, porque hoje o nudes de mandar fotos peladas é com meninos de 8 anos, viu? E posso te falar, dentro da igreja está assim, ó. E as mães e os pais estão achando que estão dominando os filhos. Abre o olho. Abre o olho. Celular tem que dizer não, tem que pôr limite. Menino não tem maturidade, não. É depois dos 18 ou 21 anos que o seu córtex frontal, ele é completo. Que aí você tem realmente o senso de quê? De responsabilidade. Isso é físico. Aí você dá uma arma para alguém que não sabe mexer. Por que a gente está tendo esse tanto de problema? Menino jovem suicidando. Entrou essas baleias azul, aqui as momo, essas confusão. Meninos tentando se enforcar, gente. Vídeos rodando aí. E eles filmam para mandar para o outro. E não acho que seu filho, se tenha celular, ele nunca recebeu um desse. Porque a gente, como pastor, escuta tudo. Fala assim, é responsabilidade minha cuidar de um desejo realizado meu. Qual que foi a motivação, querido, de você ter filho? Ou o que você quer? Foi responder para a sociedade? Porque a sociedade cobra. E aí, você vai ter filho, não? Vai ter filho, não? Ninguém paga minhas contas, ninguém me pergunta se está faltando comida lá em casa, mas está querendo saber se eu vou ter filho. Cuida de sua vida. Ué? Se eu tiver, eu vou aparecer aqui de barriga e você vai ver o menino. Se não tiver, porque não teve, gente. E o povo pergunta, e vai que tem um problema? Você não acha que você está invadindo muito a privacidade do outro? Quando você começa a querer que o outro viva a vida que você teve. Porque eu não tenho visto mães felizes, não. Cristãs, não. Eu te falo isso com a boca cheia. Eu só vejo mulher reclamando. São poucas. Infelizmente, mas isso pode mudar em nome de Jesus. Você teve filho para quê? Para alguém cuidar de você na velhice? Motivação errada também. Pode ser que cuide, mas tem muita gente que não cuida. Gente, hoje em dia a questão para ter filho está banalizada, né? Hoje as mulheres, elas escolhem ter filho. Produção independente. É ou não é? Precisa de pai não, precisa de ninguém não, só precisa da mãe. Só que ela esquece que o pai tem uma função e a mãe tem outra função. O pai tem a função de levar o filho, olha para você ver, simbolicamente longe da mãe. Olha que interessante. Por exemplo, como se fosse aí, ele pega uma bicicleta, um velotrol, ele vai o quê? Distanciando. Ele passa para a criança a segurança do mundo. Olha que interessante. É o pai, o homem que faz isso. A mãe, quando ela segura filho, é sempre para onde? Para ela. E o pai? Vira o guri para todo mundo. E põe aqui para o mundo. Aí os meninos estão tudo criados por mãe. Por isso que a maioria é tudo afeminado também. Não tem pai, não tem essa referência, não tem essa segurança do mundo. Somos diferentes. O pai, ele é fundamental na constituição da criança como sujeito, gente. Você sabia que o pai é que estimula a criança a fazer o que a mãe não faria porque ela tem medo do risco? O pai não tem. Quem aí já teve o pai que pegou o menino e... Você fala, nossa, Deus do céu. Você até sofre. O pai pega o menino por um braço, todo esquisito. Já teve isso? Diferente. Fala assim, é necessário. É necessário porque isso aumenta a segurança na criança. Aí fica aqueles meninos bibelô, solta pipa no ventilador em casa, não põe pé no chão. Gente, eu sou da época que a gente ralava o joelho, filho. Menino pode cair mais não. Aí a gente tem um tanto de crianças com problemas. Com 2 anos já com depressão. Isso é normal?
Infelizmente, eu vejo que hoje a gente tem muita gente obstinada a ter filho, mas não quer ser pai e mãe. Uma coisa é ter filho, outra coisa é ser pai e mãe. Uma coisa é casar, outra coisa é ser esposa. O que será? Será que a gente está maduro? Hoje o que eu vejo são mais filhos órfãos de pais vivos. As pessoas assentam e choram e falam das suas lutas, órfãos. Viveram às vezes dentro da casa com o pai. O pai às vezes está vivo, mas são órfãos. Eu não sei aquilo que você passou, mas você pode fazer diferente na vida do seu filho. Qual foi a última vez que você abaixou ali, olhou no olho dele e falou um elogio? Qual foi a última vez que você saiu, você e seu marido saíram com ele, para ir num parque, para ir brincar? Coisas. Foi o seu desejo que tornou necessário. Não, mas eu estou cansada. Tá, mas o desejo é seu. Agora cuida. Não transfere, não. Ah, mas eu quero dormir. Não, você não quis desejo? Desejou, presente. Olha para sua irmã e fala, e aí, minha irmã, vai pensar diferente? Deus realizou o seu desejo. E agora? Gente, hoje a gente tem visto filho rebelde, na verdade, às vezes entrando na droga. Tem ou não tem? Nervoso, desobediente. Sabe o que eles estão gritando? Ô mãe, eu quero uma mãe para mim. Eu não quero uma mulher que quer ter filho, não. Eu quero pai, eu quero mãe. Quando eu vejo crianças assim, eles só estão gritando. Olha para mim. Eu sou um desejo seu realizado. Eu não sou um peso, não. Eu quero que você saia daqui pensando nos desejos que você pediu a Deus. E Ele realizou. E Ele vai te capacitar para você fazer o quê? Cuidar desse desejo. Eu quero que vocês assistam. Esse vídeo é 1 minuto. Queria que apagasse a luz. Para a gente fechar. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. Eles estão Olha, perguntando espera. se Porra. eles pudessem jantar, quem Kim eles levariam? Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. Justin Bieber? Imagina. He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. Nelson Mandela. Aí eles chamaram os filhos. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, Oh. who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Vamos fazer tempo para as pessoas que a gente ama. What are we having for dinner? O que temos para o jantar? Vamos fazer um jantar importante. O que faz um jantar importante não é o lugar, é quem está conosco. Eu não sei quem você convidaria para jantar aí, que você falou no início. Mas se não foi a família, eu queria que você saísse daqui refletindo. Porque a família, a gente tem aquilo que a gente busca. Você tem aquilo que você merece, porque você que escolhe. É um desejo seu.
Então, eu acho que a gente podia parar de culpar o cônjuge pelas falhas dele, os filhos, e lembrar que Deus respondeu para você o seu desejo. E é sua responsabilidade fazer com que esse desejo permaneça e reflita Cristo. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro, gente. Porque a gente continua do mesmo jeito, sem mudar, e os outros é que mudam. Eu queria que você parasse para pensar, fica de pé no seu lugar. E eu quero deixar para você. É tempo da gente parar e pensar em Colossenses, fala, tudo aquilo que você fizer, faça como para Deus. Faça como para Deus. E faz mesmo, porque Ele realizou um desejo do seu coração. Então, você não está cuidando porque você é mãe, é porque você tem que ser grata a Deus por aquilo que você orou, pediu e Ele vai dar. E para quem está orando, olha o que você pede, porque nós vamos prestar conta de tudo. Mas a gente não tem que ver isso, gente, como um medo, aquele pai carrasco, não. A gente tem que entender na perspectiva de que Deus é tão lindo, e Ele nos deu mimos. E o que a gente tem feito com os mimos que Ele nos deu? O seu marido é um mimo que Ele te deu, viu? Você é um mimo que Deus deu para o seu marido. Seus filhos são mimos que Deus te deu. Mas o que a gente está fazendo com os mimos? Chega em casa hoje, dá um beijo na boca do seu marido. Forte. Dá um abraço de 40 segundos nele. Ele não vai entender nada. Pega seu filho, abaixa, olha no olho dele e fala, eu te amo. Você foi um desejo da mamãe e Deus realizou esse meu sonho. E me deu você. Dá um abraço de 40 segundos ali nele. Desejos, Deus realiza. E Ele vai realizar, gente. Mas a gente precisa continuar focado no Senhor, para que a gente mantenha esse desejo realizado. Ele tem prazer em satisfazer os nossos desejos. Mas às vezes a gente vai se perdendo na caminhada e a gente vai desprezando os mimos que Deus vai nos dando. E os mimos que eram prazeres, eles se tornam coisas pesadas. Eles se tornam coisas difíceis. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse com Deus. É o seu tempo de pedir perdão a Deus, eu não sei. Você falar, agradecer do seu marido, agradecer dos seus filhos. Coisas que a gente pede, Deus nos dá. Coisas que a gente pode dar melhor, a gente não tem feito. Às vezes você vai pedir perdão, Deus, eu poderia ser uma filha muito melhor para minha mãe. Eu poderia honrar muito mais a ela. Eu poderia respeitar muito mais o meu pai. Eu poderia ser uma mãe muito melhor para o meu filho. Fecha o seu olho, não conversa agora não. É você e Deus, seu tempo com Deus. Não adianta você ter consciência se você não arrepender. Caminhada com Deus tem que ter arrependimento para ter mudança. Não adianta você ouvir, porque Deus quer realizar muitos desejos aqui. Deus quer realizar muitos desejos. Mas Ele quer que você continue zelando por esses mimos que Ele está te dando. Porque Ele te ama e Ele quer ver isso crescendo na sua vida. Ele quer trazer uma nova visão no seu coração dos mimos que Ele te deu. Mas das mentiras que as pessoas têm lançado sobre esses mimos. Sobre o projeto família. Sobre ser pai, sobre ser mãe. Sobre ser esposa. Sobre obedecer a palavra. Sobre estar sobre uma mesma ambição do seu cônjuge. E é por isso que nós temos tantas pessoas frustradas, porque nós não temos cumprido o que Deus nos mandou. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. E diante da Tua palavra, Pai, o Senhor nos mostra, nos ensina e nos esclarece tantas coisas. Às vezes nós vamos vivendo tanta correria, tanta coisa que a gente vai se perdendo. Mas hoje nós queremos sair daqui, Pai, renovadas. Nós queremos achar, Pai, achar aquilo que foi perdido. A alegria de fazer parte de uma família.
Quantas crianças estão num lar ali, querendo ser adotadas? Quando uma pessoa chega lá, elas agarram na perna e falam: você vai ser minha mãe? Você vai me levar para sua casa? E você tem aí os seus. Quantas pessoas estão num lar de idoso, e quando a gente chega lá, elas confundem, acham que a gente é aquele filho dela que não está nem aí para ela mais. E você tem seus pais aí, o que você tem feito? Você tem seu marido. O Senhor falou que se você, a mulher que tem o Senhor, através da vida dela, o marido dela é transformado. Olha como ele dizendo: Senhor, nesta hora eu abro o meu coração e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma a minha história. Eu que um dia andei nos seus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite eu volto arrependida, para viver um novo tempo contigo, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, você que orou a primeira vez assim, você nunca tinha orado dizendo: Jesus, entra na minha vida. Se você orou a primeira vez assim, levanta sua mão para o Senhor. É você e Deus. Você não está vindo para a religião, você não está vindo para... Não, é você e Deus. Eu nunca tinha orado assim. Eu nunca falei: Deus, entra na minha vida. Eu nunca falei: seja o meu Senhor e meu Salvador. Mas às vezes, você já orou assim, mas às vezes você estava desviado. Você estava perto e depois você foi distanciando. E se você deseja retomar a caminhada com o Senhor, levanta a sua mão para Ele. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. E aquilo que nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. E o Senhor, Ele quer que você viva um novo tempo dEle. Um novo tempo nele. Eu queria que você pegasse essa pessoa que está aí do seu lado, que você deu o abraço de 40 segundos. E eu queria que a Tassi cantasse, e para a gente fechar, você vai abraçar ela e eu vou contar. Abraça, você já entendeu, tem consciência. Abraça ela de frente. Não, gente, abraça com vontade. Quero consagrar. Vai ministrando sobre a família dela, sobre a vida dela. De duas a duas, abraça de frente aí. Para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Profetiza: eu e a nossa casa servirá a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Você, seu marido, seu cônjuge, sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olha no olho dessa pessoa aí agora. Fala com ela assim: minha irmã, você é muito amada pelo Senhor, porque Ele realiza desejo no seu coração. Ele te dá mimos. Fala que você nessa semana, fala aí com ela, gente. Tem gente que não está falando. Olha aí no olho dela, fala que você nessa semana venha desfrutar dos mimos que Deus te deu, com muito amor, alegria e carinho no Senhor, em nome de Jesus.